Oi, vamos falar a partir de hoje agora uma série de aulas sobre a nossa circunferência. Como é que eu defino uma circunferência? Bom, basicamente, uma circunferência é uma figura geométrica, onde todos os pontos da figura encontram-se a uma mesma distância de um outro ponto no interior dessa figura. Então, circunferência é uma figura geométrica onde todos os pontos dessa figura se encontram a uma mesma distância de um outro ponto localizado no interior dessa figura. A este ponto no interior da figura nós chamamos de centro. E a distância do centro até a borda da figura nós chamamos de raio, sendo que qualquer que seja a distância deste centro para a borda da figura, essa distância sempre será a mesma, ou seja, o raio. E a distância de uma borda a outra passando pelo centro, nós chamamos a essa distância de diâmetro. Então nós temos aqui de rosa, nós temos o centro da figura, o centro da circunferência. Nós temos aqui R, o raio desta circunferência, ou seja, o centro é o meio da circunferência, o raio a distância entre esse ponto no meio e a sua borda, e diâmetro a distância entre as duas bordas, desde que essa distância esteja passando pelo meio, pelo centro dessa circunferência. Percebe-se claramente que o diâmetro de uma circunferência é exatamente igual a 2 vezes o raio. Nós temos ainda como, vamos dizer, pontos importantes da circunferência. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma circunferência. Nós temos que um segmento de reta ligando as duas bordas da circunferência, e este segmento de reta não passa pelo centro, ou seja, não é o diâmetro, a isso nós chamamos de corda. Ou seja, a corda é o segmento de reta ligando as dois pontos da circunferência, não passando pelo seu centro. Se passar pelo centro, esta corda nós chamamos de diâmetro. E se eu tiver uma reta que cruze esta circunferência em 2 pontos, a essa reta nós chamamos de uma reta secante. Enquanto se uma outra reta simplesmente toca a circunferência em apenas um ponto, nós dizemos que essa reta é tangente à circunferência. Dito isso, a gente pode fazer aqui algumas análises da relação entre retas e a circunferência. Retas e a circunferência. E temos basicamente 3
possibilidades. Então nós temos aqui primeiramente uma circunferência, uma segunda circunferência e uma terceira circunferência. Vamos criar aqui o centro desta circunferência, o centro dessa circunferência e o centro dessa circunferência. Bom, a primeira possibilidade é termos uma reta tangente à circunferência. Então a reta tangente à circunferência é aquela reta que apenas toca a circunferência em um ponto. Então aqui nós temos uma reta tangente à circunferência. Nós temos também uma reta que cruza a circunferência em dois pontos, e essa reta nós chamamos de secante. Vamos chamar essa reta de T e essa reta de T. E é possível também termos uma reta que não toca a circunferência, que é uma reta externa à circunferência. O que eu quero saber é qual a relação que existe entre a distância, qual a relação que existe entre a distância do centro da circunferência até a reta T. Bom, se nós temos que do C até a sua borda, isto aqui é o raio da circunferência. Neste caso, neste primeiro caso, fica claro que a distância entre o centro da circunferência e a reta T será exatamente igual ao raio. Já no segundo caso, se nós temos que a distância do centro até a borda é R, e eu quero saber qual a distância entre o centro dessa circunferência e a reta T, que nesse caso é secante, o que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que a distância entre C e T será maior. Deixa eu botar aqui assim. A distância, desculpe, será menor do que o raio. Ou seja, o raio é maior do que a distância entre C e T. Porque a distância entre C e T, deixa eu botar aqui de outra cor. A distância entre C e T seria esta. Essa é a distância entre C e T. Aqui, a distância entre C e T é exatamente o mesmo raio. Já neste caso, se o raio novamente é a distância entre o centro e a borda, e nós temos que essa linha externa está mais distante da circunferência, então neste terceiro caso, o que nós podemos falar sobre essa distância? Nós podemos afirmar que a distância entre o centro da circunferência e a reta T será maior do que o raio, pois a distância entre o centro e a reta T é todo esse espaço aqui, e essa distância é maior do que o raio.